Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, amigos do Face, é uma alegria e uma honra falar dessa tribuna da Atenas Paulista para todo o Brasil. E, em primeiro lugar, também quero cumprimentar a nova executiva municipal do PCdoB em Jacareí, que será presidida pelo Luiz André Moresi e tem como vice-presidente o José Pereira da Silva. Então, parabéns ao PCdoB pela organização partidária. Como Mário Covas dizia, o Brasil tem um momento muito frutífero porque permite essa liberdade de organização partidária. E aí, fico muito feliz quando os partidos se organizam e aí pode apresentar um grande trabalho para a cidade. Bom, todo o assunto que está pela semana e que estou aí centralizando, a educação, e tenho visto várias manifestações contrárias e várias manifestações também favoráveis. E quero agradecer essa oportunidade de debate com todos, os contrários e os favoráveis. A respeito também dos contrários, existe aí uma mobilização da POSP em querer me punir por eu emitir a minha opinião. Mas com relação à POSP, eu só acredito depois de feito. Porque no momento da municipalização da Escola Ricardina e do Tito Máximo, fizeram aí, disseram que ia fazer uma mobilização contrária, estiveram aqui no plenário, aqui apenas a Bebel e duas pessoas, assim, aqui um plenário esvaziado, e dessas duas pessoas que estavam aqui, a presença era minha, né, e também do vereador Valmir, do Parque Meia Lua. Eles ficaram meio assim, decepcionados, porque os dois vereadores que estavam presentes na reunião da POSP eram do Democratas. E a gente sabe que existe aí uma bilis partidária, né, entre a POSP e o Democratas e o próprio PSDB. Inclusive, é muito comum os professores sabotarem qualquer iniciativa do PSDB, dos tucanos, para solucionar a educação. É um aparelho eleitoral do PT e está aí querendo cavar o segundo turno e conquistar o governo do Estado nas próximas eleições. Então, veja que a indisposição comigo também tem essa cor partidária, né? E ideológica não é, porque querem o poder apenas pelo poder, né? Então, isso é muito complicado. E eu vejo o que falta para o professor. Falta generosidade. O professor, ele tem que olhar para a sala de aula e ver que ali tem talentos, tem novas lideranças e ele tem medo dessas lideranças. Ele não promove essas lideranças, porque vai ser concorrente dele. Porque os professores falaram assim, porque os políticos são desprezíveis, né? Quem não serve para nada vai ser professor, quem não serve para ser professor vai ser político. Mas eu quero dizer que 10% dos candidatos são professores. Aí eu vejo uma contradição. Esses professores são o quê? São iluminados? Então, eu vejo que existe muita mágoa e rancor dos perdidores, né, nas salas de aula, na fala dos professores. José Antero? Inclusive alguns frustrados. Frustrados, né? Candidatos a vida toda, né? E aí eu posso falar isso de cadeira, porque eu já não fui aluno, tive a sorte de não ser aluno de tais professores, mas eram professores da mesma escola que eu estudava. Mas eram candidatos, e eu ali, na 7ª, 8ª série, vendo eles pedindo voto, nunca foram eleitos, e eu estou aqui como eleito representante do povo. É uma honra, exercendo a plenitude da cidadania. Então, o que acontece? A estratégia, quando você prega o voto nulo. Quando você prega o voto nulo, você está eliminando, né, um concorrente. Porque aquele aluno que poderia ser um candidato, principalmente aluno do ensino médio, que tem aí seus 16, 17 anos no 3º ano, no próximo ano ele pode ser candidato com 18 anos.
Mas ele é incentivado a se interessar pela política? Não. Todos os políticos são generalizados como corruptos e ladrões. Isso você afasta o interesse, você não desperta a vocação dos jovens para a política. Por quê? Porque são concorrentes dos professores candidatos. E o professor, ciente disso, o que faz? Vai estar sempre desmotivando. Outra coisa, quando você afasta o interesse do cidadão pela eleição, você diminui o número de votos válidos. Em Jacareí são 20% de abstenção. Mais aí um tanto significativo de voto nulo. Isso faz com que o consciente eleitoral abaixe. E aí todos poderão ser eleitos com menos votos. Se estivesse uma presença maciça de eleitores na urna, muitas pessoas não seriam eleitas. Não com os votos que atualmente são. Então o professor tem essa estratégia, o professor candidato. Ele faz isso, desmantela a escola. Quando o estudante desavisado, depreda, agride o prédio escolar, o professor ele não defende o prédio. Ele deixa o prédio ser desconstruído, e aí muito do esforço do governo é fazendo manutenção e recuperação daquele próprio público. Para quê? Para depois ter fotos para dizer que o governo não cuida da escola. O professor tem que ser o primeiro guardião da escola. Ele tem que ser exemplo. E não é esculachando o aluno, não. É dando consciência, dizendo para o aluno que ele está destruindo aquilo que é dele mesmo. E despertar também a solidariedade, porque ele está usufruindo daquilo e outras pessoas poderão usufruir também. Isso é cidadania. Não é aprendido na escola isso. As pessoas deixam as escolas em ruínas. Por isso que eu digo que onde se cultiva a inteligência, deve ter mais soluções do que problemas. E eu não vejo isso na escola. É um grande indicador que na escola não se cultiva a inteligência. Então, diante disso, o professor continua sendo inútil, na minha opinião. Jovens podem ser candidatos com 18 anos. Vê o professor de 2 em 2 anos pedindo voto na praça. Eu não estou falando para o professor fazer campanha dentro da sala de aula, porque não se deve fazer isso. Mas encontra o professor na praça, de 2 em 2 anos, distribuindo santinho. Um ano, eleição municipal, ele distribui o santinho dele. No outro ano, ele distribui o santinho dos seus deputados preferidos. É nesse momento que o ex-aluno ele pode questionar o professor, demonstrar o interesse, e o professor pode orientar para a vocação política, mas o professor não faz. Que é a maior prova disso? Nenhum partido em Jacareí tem uma juventude sólida. Não existe juventude partidária nos partidos. E como é que faz? Por quê? Quem tem mais contato com os jovens são os professores. Então, esse vazio da juventude nos partidos é a maior prova que o professor também não incentiva a juventude a exercer a sua cidadania e também despertar a vocação política desses jovens, porque são concorrentes. Então, falta generosidade para o professor. A educação é ruim por conta disso, o professor é mesquinho. Não só na sala de aula, mas com toda a cidade. Ele mata o talento que é despertado. Eu costumo dizer, quero contrariar a fala comum das pessoas. Dizem que os políticos não trabalham. Trabalham e muito. Mas com o objetivo de deixar as coisas como estão. Porque se deixasse a espontaneidade, as soluções surgiriam, brotariam. E na escola não é diferente. O professor, ele é um agente do governo. Ele está lá, sabotando lideranças. Trabalhando para que essas lideranças não sejam reveladas.
Então, é isso que eu queria dizer para essa semana. E na semana que vem, continuo abordando o alto índice de reprovação no exame da OAB. Muito obrigado e boa noite a todos.